E a gente já vai começar, e eu já vou chamar um palmeirense, que pode ter se sentido magoado com toda essa história, pode ter sentido a dor que Leila Pereira sentiu quando escutou John Textor falar que tem jogo do Palmeiras ali, inserido nesse esquema todo que o Textor está denunciando. Piperno, John Textor disse o seguinte, que ele tem provas em áudios de árbitro que ficou insatisfeito por não ter recebido propina. Isso já caiu como uma bomba. Ele disse que ele não vai no STJD, porque ele não tem respeito pelo STJD, porque no ano passado ele fez denúncias e arquivaram em um dia. Ele diz que ele vai direto no Ministério Público Federal. Só que aí ele foi falar que tinha um jogo do Palmeiras envolvido. E aí gerou toda essa treta com a Leila Pereira, com o Palmeiras. Eu vou ler aqui o que disse um trecho da nota do Palmeiras e vou te passar a palavra para você responder com o coração palmeirense e com a razão. O trecho da nota é o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga. Esse é um trecho da nota, Fábio Piperno. E o Textor vai ter que provar tudo o que ele falou. Só que agora ele já tem um grande rival aí entre os clubes. E outra, né? Isso pode atrapalhar, inclusive, a Libra. Porque eram dois dos dirigentes, se bem que o Textor estava do outro lado. Sim. O Textor está do outro lado. Mas isso atrapalha na relação entre os dois clubes, né, Piperno? É isso, Pilhado, mais uma vez, boa tarde a todos os nossos amigos. Bom, primeiro, o seguinte, se o Textor tem provas, tem áudios, ele não tem que ficar semeando conta-gotas por aí, falar, olha, eu vou fazer isso. Vai lá e apresenta na justiça. Vai lá, assim, seja macho e apresenta as provas. Já que ele tem, uai, o que ele está esperando? Ele tem provas ou ele tem capítulos de novelas entregues aí por algum roteirista? A questão é saber o que de fato ele tem. Agora, porque se o Textor ficar anunciando aí ao mundo, ameaçando, né, falando, olha, eu vou entregar, eu vou apresentar e tal, ele vai passar realmente para a história como mais um falastrão, como mais um boquirroto. Eu acho até que se ele tem, de fato, esses áudios comprometedores, ele tem sim que ir direto no Ministério Público, porque a justiça desportiva é uma porcaria, todo mundo sabe. Agora, então, que ele apresente. Fica só no ameaço até aqui desse alarme falso, não vai resolver nada e vai provocar esse tipo de reação do Palmeiras, porque agora o Palmeiras provavelmente vai até a justiça e vai exigir que o Textor, de fato, tome alguma atitude no sentido de mostrar, no sentido de abrir o jogo. Porque, por enquanto, a gente está nessa coisa, nesse diz-que-me diz. Então, vai mal o diretor do Botafogo, enfim, o dono da SAF do Botafogo, e mais uma vez ele passa, sim, a impressão de ser um personagem folclórico no futebol brasileiro. Mas calma aí. Ele vai mal se ele não tiver prova, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Porque se ele tiver prova, ele vai muito bem. Mas vem cá, calma aí. Ele está ameaçando, ele está dizendo... Você acha que ele já tinha que falar já mostrando as provas, é isso? Desde quando ele faz insinuações? Ele está fazendo insinuações desde o ano passado. Parece que o Textor ainda não conseguiu lamber as feridas daquela virada dos 4-3. Então, desde aquele momento, ele disse que o campeonato está viciado, que as arbitragens são ruins. Ele não tinha lá o ano passado, um documento, um DVD lá, uma mídia qualquer com 20 e tantos erros de arbitragem? 70 páginas.
70 páginas. Mas essa é a revolta dele, tá? Aí que tá. Diz ele que ele entregou isso pro STJD, por isso que ele tá tão revoltado com o STJD. Porque ele entregou e arquivaram em um dia. E aí Não, mas só pra dizer, o que ele diz é o seguinte, que Superior Tribunal de Justiça Desportiva é esse que recebe 70 páginas e arquiva em um dia? Ele tem também a razão dele para estar revoltado. Porque se ele entregou, era uma obrigação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu não tô falando que ele estava certo, não, tá? Mas, pô, você arquivar em um dia, você vai me dizer que você leu 70 páginas em um dia e você falou, não, vamos arquivar? Ele desconfia que o STJD não esteja nada interessado nas denúncias dele. É por isso que eu tô dizendo que se o Textor tem alguma coisa, que vá direto no Ministério Público e não fique nesse jogo de ameaça. Então, se tem provas, vai lá e entrega. Aí eu concordo com ele que não tem que passar pela porcaria e ineficiência da justiça desportiva. Até aí, perfeito. Mas se tem provas, entregue, porque aí sim ele estaria, inclusive, dando um passo adiante na tentativa de promover algum tipo de saneamento no futebol brasileiro. Porque até aqui, o que a gente tem são palavras de alguém que, por enquanto, não passa de um falastrão. É isso, né, Vanderlei? Vou passar pro Bruninho também. Porque o Textor, a situação é... Eu fui o primeiro a falar. Se ele não provar, a Associação Nacional de Árbitros lá já pediu até o banimento dele do futebol e eu acho válido. Porque é uma acusação gravíssima. Agora, se ele provar... Esse cara, pra mim, vira um herói pro futebol brasileiro. Porque sempre tiveram medo de mexer no vespeiro. Sempre tiveram medo de apurar, de questionar, de ver se tem alguma coisa. O Textor, como ele é muito rico, como ele não precisa do futebol brasileiro pra nada, essa é a verdade. Ele tem o Lyon, ele tem o Crystal Palace, ele tem dinheiro pra caramba lá fora. Ele resolveu entrar nessa briga. Se ele provar, pra mim, ele é um herói. Se não provar, ele é um fanfarrão que tem que ser banido do futebol. Agora, nisso eu concordo com o Piperno. Não dá pra ele ficar ameaçando e não provar logo. Já fala provando, já fala trazendo, ó, tá aqui, ó. Tudo isso aqui são as provas que eu tenho. Ele cria todo um burburinho e aí parece proposital pra ganhar mídia e fica segurando. E o negócio eu só concordo com o Textor numa coisa desde já. STJD. Não dá pra levar a sério. Não dá. Porque nunca resolve nada, gostam de ganhar mídia, essa é a verdade, adoram ganhar mídia quando tem um assunto pra ganhar mídia. Agora, o Textor entregou, como a gente falou aqui, 70 páginas de uma denúncia. Não interessa se essa denúncia não tinha credibilidade, se ela era superficial. A obrigação de um tribunal que já não faz muita coisa como o TJD é ler, é apurar e dar uma resposta. Foi arquivado em um dia. E é por isso que o Textor agora deixa claro, não vou entregar nada, porque o STJD disse, você tem 3 dias para entregar essas provas que você falou. Ele falou, não vou. Porque eu não vou no STJD, que pra mim não tem credibilidade, arquivaram 70 páginas minhas em um dia, eu vou no Ministério Público Federal. Nisso eu concordo com o Textor. Ele não acredita no Tribunal de Justiça Desportiva. Agora tá falando muito sem provar, né, Wander? Tem que provar logo. Bom, boa tarde para você, Asmar, pro Piperno, pro Bruno e para todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro eu queria só lembrar, já que você terminou falando do STJD, que ele não deu bola pro TJD e qual é a punição que ele pode ter? 1 ano e mais uma multa de R$100 mil. Multa de R$100 mil pro Textor não é absolutamente nada. E 1 ano, quando se fala de suspensão de dirigente esportivo, sabe qual é o significado dessa suspensão? Qual é a amplitude de uma punição como essa? Ele só não pode assinar documentos que envolvam o futebol em nome do Botafogo. Ele pode colocar o Piperno, que é um cara intocável, inatacável, que vai ficar assinando por ele por um ano. Só, mais nada. O resto ele continua sendo dono e presidente do Botafogo. Pronto, essa é a punição. O Botafogo quiser jogar um campeonato de polo aquático, de basquete, aí ele pode assinar. Ele pode assinar. Ele vai ser suspenso pelo rolo do futebol. Então não vai acontecer, não vai tirar sono do presidente e do dono do Botafogo. Essa é a primeira coisa. Então ele decidiu peitar. Essa é uma outra postura. Ele peitou porque ele se sentiu, digamos assim, ignorado
né, pela documentação que ele entregou, e o STJD, em 24 horas, como ele disse em vários comunicados, engavetou, e não deu importância para aquilo que ele falou. Esse é o cenário todo. Eu, por princípio, entendo que toda denúncia deve ser investigada. É isso. O STJD não tem poder de polícia, mas, por envolver o futebol, deveria ter levado o assunto, digamos, mais para frente. A sério, levar o assunto a sério. Ele não levou a sério, ele arquivou em um dia. Pelo menos demonstrando intenção de que queria investigar a coisa de forma mais profunda. Não fez isso. Bom, ele disse há algumas horas que esse árbitro que ele tem a gravação é um árbitro de uma categoria menor, ok? Menor. Então, ele já minimiza um pouco, mas não tira a gravidade, eu sei disso, mas minimiza um pouco. Mas ele deve ter outros 70 páginas, outras investigações que ele decidiu patrocinar. É uma luta dele aí para provar que tem maracutaia no futebol brasileiro. Essa é uma luta, que ele está fazendo isso desde quando chegou, até com uma postura que a gente entende como de um fanfarrão, vai com bandeira no campo, corre atrás de árbitro, faz escândalo, realmente lembrando dirigentes que a gente sempre reprovou de um passado que existiu, e em alguns momentos ainda existe, no futebol brasileiro. Mas ele fez uma denúncia e essa denúncia precisa ser investigada. Ele demonstra que confia no trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro e diz que vai chegar também a autoridades em Brasília. Eu acho que ele tem que fazer isso, só não pode enrolar muito. Imagino que ele, por não ser um sub-12, ele está sendo assessorado por advogados competentes, importantes. E estão preparando, digamos assim, um cenário, ou então documentação, ou então preparando o ambiente, alguma coisa assim, para entregar de forma formal ao Ministério Público do Rio de Janeiro e autoridades que eu não sei quais são em Brasília, que ele diz que vai endereçar tudo isso. O que pode acontecer, a gente não sabe exatamente. Ele já tem um processo da CBF contra ele. E isso já vem se arrastando. Nem é da CBF, eu acho que é do Edinaldo. Não é dele, é da CBF. É, que ele falou que ele não falou do Edinaldo, que o Edinaldo deveria tirar esse processo. Não esse tá. Anterior. Eu falei com uma pessoa da CBF e ficou muito claro isso, que era um processo da CBF, e essa pessoa da CBF me disse o seguinte: esse é um assunto criminal. Então, realmente é a polícia que tem que investigar. E é verdade. Porque o inquérito só pode ser aberto por duas instituições, pela polícia e pelo Ministério Público. É isso. Então ele vai ter que... Então ele tá certo de não ir no STJD, pô. Não, muito certo. Porque ele falou, eu vou direto ao Ministério Público Federal. Eu acho. Não, mas você falou que ele pode ser punido por não aceitar as ordens do STJD. Você não deu importância. Mas aí você acabou de me dizer que pela lei ele tá certo. Se é algo criminal, ele vai no Ministério Público Federal. Então, eu tô dizendo... Mas então, ele pode se safar disso. O STJD pode falar, você tá punido. Aí ele vai na Justiça Comum. Não, ele não tá punido. É uma outra discussão. Mas vamos dizer que o STJD é intocável. Fala-se de futebol, só eu posso julgar. Cara, você sabe o que eu tô falando. Sim, eu sei. Então eu quero punir. A punição é essa. É uma grande coisa. Um ano que o cara não assina um documento e 100 mil reais. Então, se fosse uma coisa normal, tinha que prosseguir mesmo pelo campo da justiça esportiva. Mas é um ato criminoso. E que quem tem que investigar são as autoridades do país. É isso que ele tem que fazer. Agora, eu acho só que tem que ser tudo muito rápido, porque agora, quase que eu esqueci de falar o mais importante. Você falou do Palmeiras aí. Colocou o Palmeiras, sabe quando você começa a fazer discurso? Ele não desceu ainda o que aconteceu na última competição, para ele. Eu vou bater na mesma tecla. O Botafogo perdeu o campeonato por total incompetência dele. Total. Pode ter um erro, outro de arbitragem, erro. Mas ele teve 10 chances para recuperar a liderança, perdeu por incompetência. Essa é a primeira coisa. Com relação ao Palmeiras, ele não tem nada a ver com isso. Esse jogo que ele colocou, citou no documento dele, contra o Fortaleza, 4-0, né? Que o Palmeiras ganhou de 4-0, né? 4-4. Poderia ter ganhado de 35-0. O Palmeiras entrou em campo campeão.
Palmeiras já não dependia de mais nada. Poderia ter colocado lá o sub-12 no Palmeiras. Nada. Então, esse jogo citado por ele é a chamada citação vazia. Não tem absolutamente valor nenhum. Só para ficar muito claro. Agora, como citou o nome de uma instituição, o Palmeiras tem direito de buscar, preservar o nome do seu clube. É isso. Esse jogo Bom, que citou, Vanderlei, só uma coisa rápida. Ele não macula o campeonato, mas o árbitro. Quem trabalhou no árbitro. No jogo. Porque, assim, não ia interferir na classificação do campeonato, porém, é óbvio que mexe com a reputação de quem trabalhou no jogo, né? O que o Textor falou do Palmeiras, e depois eu vou dizer o que os advogados do Textor, para passar pro Bruninho, falaram sobre essa situação de que é ilegal o STJD exigir que o Textor se apresente em 3 dias. Mas primeiro, para deixar claro o que o Textor falou do Palmeiras, que está gerando toda essa treta aí, Leila Pereira e Textor, Palmeiras deixando claro que vai entrar na justiça contra o John Textor. O Textor disse o seguinte: na época daquela gravação, que estava nas mãos do governo, tinha um relatório de manipulação de resultados. Isso também tinha sido produzido. Acredito que tinha sido enviado e já fornecemos evidência disso para o tribunal. O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022. Era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Ele ainda tira aí o Palmeiras ali, mas diz o parece. Era Palmeiras e Fortaleza. Essa evidência foi enviada para a CBF. Não sei quem estava envolvido nisso. Eu é que não estava envolvido, disse o John Textor. Aí os advogados do Textor, tá? Com relação a essa postura do STJD, ameaçando punir o John Textor se ele não se apresentar em 3 dias, e ele não vai se apresentar. Ele já deixou claro que ele vai no Ministério Público Federal. O John Textor enviou um documento ao STJD em resposta ao inquérito aberto pelo órgão pelas declarações do dono da SAF Botafogo sobre possível manipulação de resultados no futebol brasileiro. O Globo Esporte, né, que foi quem deu a notícia, teve acesso ao documento. Como antecipado, os defensores de John Textor não divulgaram áudios e relatórios no conteúdo enviado. O dono da SAF do Botafogo mantém a ideia de apresentá-los apenas ao Ministério Público do Rio de Janeiro e de Brasília, ou seja, Ministério Público Estadual e Federal. Além disso, Textor, por meio dos seus defensores, advogados, elencou argumentos para exemplificar que o STJD não tem competência para atuar nesse caso. Caso Textor não tivesse se pronunciado até essa segunda-feira, data limite estipulada pelo STJD, ele poderia ser denunciado e julgado pelo artigo 223, deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão. Como disse o Vanderlei Nogueira, podendo ser suspenso de 90 a 360 dias, além de uma multa de R$100 mil. Na defesa enviada ao STJD, os advogados de Textor indicam que a exibição dos documentos ao Tribunal Esportivo seria ilegal e reafirmam que o norte-americano está reunindo evidências para, em cerca de 30 dias, prestar maiores esclarecimentos aos torcedores do Botafogo acerca de acontecimentos ocorridos no último Campeonato Brasileiro, o que inclui a conduta de determinados árbitros. Além disso, advogados indicam que a investigação criminal é de competência da Justiça Comum. Isso vai ao encontro com a opinião de John Textor, que quer apresentar o áudio e os relatórios de jogos apenas ao Ministério Público, tanto do Rio quanto de Brasília. Foi defendido ainda que Textor tenha a liberdade de enviar as evidências a órgãos que vão além das instâncias do esporte, Bruno. É o John Textor deixando clara essa situação. Eu vou na Justiça Comum. Para mim, o STJD não tem autonomia para julgar um assunto que é criminal e ele tem a razão dele. Para mim, a única viagem do Textor é esse negócio de 30 dias. Se fosse para esperar 30 dias, esperava calado e falava só na hora de provar.
Isso é um tipo de assunto que não tem que ter especulação, não tem que dar entrevista, né? Não tem que fazer igual o João Kleber apresentando o programa dele. Daqui a pouco vai acontecer o seu... Para. Tem que chegar e apresentar. Não é para fazer suspense, né? Não é o programa do Gugu. Daqui a pouco eu vou mostrar o Ratinho. Após os comerciais. Então, tem que... É uma coisa séria, né? Não é um programa de entretenimento, né? É uma coisa séria. É uma acusação de corrupção. Você tem que ir lá e apresentar. Olha, tenho isso, pronto, acabou. Não tem, daqui a pouco eu vou apresentar, hein? Esperem o que vai acontecer. Não, tem que apresentar. Se ele tiver prova, ótimo, aí serão analisadas, investigadas. E o que? Porque quando ele joga assim no ar, assim, ele abre margem para cada um criar a sua própria história na cabeça. Ele fala de um áudio de um árbitro num jogo de divisão inferior, um cara que tem sotaque carioca, assim, é algo muito vago. Pode ser um árbitro que individualmente está recebendo dinheiro, às vezes não tem nada a ver com pessoas do futebol, uma coisa externa, como já aconteceu aqui no Brasil, em 2005, no caso do Edilson Pereira de Carvalho, não tinha nada a ver, não era esquema de CBF, não era coisa de fora, não tinha nada a ver com futebol. E era um árbitro que se envolveu, pode ser, isso pode acontecer. Um árbitro recebe dinheiro de fora, nada a ver com esquema no futebol, para favorecer tal time ou para tentar fazer com que tal resultado aconteça, que interessa a pessoa que está pagando, às vezes por aposta, por qualquer coisa desse tipo. Não dá para saber, você especula. Um áudio de um árbitro não quer dizer que haja um esquema no futebol, pode ser um árbitro individualmente se vendendo para alguém, não dá para saber. Aí ele cita o Palmeiras, mesmo quando ele fala, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas ele cita um jogo do Palmeiras, abre margem para todo mundo ficar especulando. O Palmeiras foi campeão porque tem um esquema. Olha o que o Textor falou de um jogo do Palmeiras, hein? Tem esquema aí. Então, ele abre margem. E falou ainda do atual bicampeão brasileiro, né, Bruno? Ou seja, será que o Palmeiras foi campeão sendo beneficiado? É isso que ele quis criar, né? Isso. Então é um tipo de coisa, ele fala de corrupção, então é uma coisa séria, que não é para fazer suspense, é para chegar e apresentar. Se ele não tiver ainda as provas na mão, fale quando tiver. Estou aqui apresentando tal prova, tem áudio, tem vídeo, tem não sei o quê, tem conversa de WhatsApp, qualquer coisa, não sei o que ele tem. Então é isso. E aquele relatório que ele apresentou, algumas coisas vieram a público, né? O que era assim, houve um erro na expulsão do Adrielson. Em tal jogo, um pênalti não foi marcado. Assim, eram erros de arbitragem que são subjetivos, não indica um esquema, um sistema. São erros aí. Ele pode, esse lance que ele falou, eu acho que realmente ele tinha razão, foi errado. Aí o outro pode falar, não, eu acho que esse lance não foi errado, não, acho que o árbitro acertou. São erros de arbitragem, a gente sabe que existem. Eu acho a arbitragem brasileira péssima, inclusive. Uma coisa é dizer que a arbitragem é ruim e que comete erros. Outra coisa é um esquema, aí tem que apresentar provas. Então, se ele tiver, ótimo, vai ser investigado, mas acho que o erro é esse, é ficar fazendo suspense numa coisa que é séria, que aí você levanta margem para um monte de especulação. Agora, Piperno, a gente viu que a Leila Pereira, ela já se posicionou, né? Ela já falou, deixou claro que o Palmeiras vai entrar na justiça comum contra o John Textor. É contra o dono da SAF, não é contra o Botafogo. Agora, o que pode acontecer com o John Textor nesse processo da Leila? No máximo uma multa, né? Porque é aquilo que a gente fala. Multa pro John Textor é nada. Olha o dinheiro desse cara. Esse cara é um dos bilionários aí do futebol mundial, que não é que ele é dono do Botafogo, não. Ele é dono do Botafogo, ele é dono do Lyon, ele é dono do Crystal Palace, ele é dono de clube na Bélgica. É um cara que tem muito dinheiro. E aí fica a seguinte situação. Nenhuma punição para esse cara vai fazer ele parar de falar muito. É o que eu digo. Se ele tiver prova, parabéns pro Textor. Mas se não tiver, ele não vai ser punido de uma forma que vai prejudicá-lo tanto, né? Ô, Pilar, depende, porque são muitos processos, né? Tem o processo do Palmeiras, da CBF. Você acha que pode envolver até dele ter que perder a SAF e Botafogo? Não, aí não, né? Não, porque aí, assim, isso aí é parte do patrimônio pessoal dele, ele é o investidor, ele é o dono do negócio. Se o Vanderlei Nogueira me processar, eu não vou, por conta disso, perder a casa onde eu moro. Mas eu posso ter que pagar multa, eu posso eventualmente
Enfim. E eu não vou aceitar acordo. Você não vai aceitar acordo? Você está muito intransigente, Vanderlei. Eu vou morar junto com você. Meu Deus do céu. Eu sou o Textor pedido para morar, enfim, na vizinhança do Palmeiras. Agora, e o que ele faz em relação ao Palmeiras, é óbvio que vai acabar provocando uma reação muito forte, indignada, porque ele cita o jogo e fala: parece que o Palmeiras não teve nada a ver com isso. Quer dizer, como parece? Então, veja, como é que você atira a reputação de uma instituição no ventilador assim, mas com essa atenuante de que, puxa vida, houve um ilícito, mas parece que essa parte envolvida não tem culpa alguma. Então, veja, assim, repito, por enquanto, o Textor está no terreno da irresponsabilidade. A partir do momento que ele apresentar alguma prova de fato contundente, comprometedora, aí então a gente vai poder avaliar essas denúncias dele com maior seriedade. Porque enquanto ele não fizer isso, a gente também tem todo o direito de achar o Textor um bufão, um falastrão. Porque esse negócio de falar que vai apresentar daqui um mês, repito, é você querer se tornar roteirista de uma novela, de uma minissérie, porque, assim, daqui para um mês, quantas instituições, quantas pessoas mais serão envolvidas nisso? Só queria acrescentar, Asmar, que... Vander, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Então, eu queria só acrescentar, antes desse momento que nós estamos fazendo aqui, o Botafogo jogou, me corrija, contra o Nova Iguaçu, foi isso contra o último jogo? Não, o Nova Iguaçu contra o Vasco... Bom, é o último jogo. Sim. Quando deu a confusão e ele jogava domingo, eu não lembro o adversário, já o Kaique vai contar para o Asmar aí qual era o adversário. E eu procurei saber o nome do árbitro daquele jogo, tá certo? E recorri ao Porcari. E o Porcari me disse em minutos o nome do árbitro, era um novato, começando, não pertence ao quadro da CBF, pertence ao quadro, digamos assim, de arbitragem menor, digamos, da Federação do Rio de Janeiro, um novato. E eu fiz a observação aqui no programa, puxa vida, esse jovem árbitro vai apitar um jogo do Botafogo no próximo final de semana, já ouvindo toda essa conversa que teve juiz gaveteiro, é isso? Então, beija a cabeça do cara que vai dirigir, vai apitar esse jogo, tendo em campo o time do dono, né, da SAF, que está fazendo essa fumaça toda. Pronto, essa é a observação. O Piperno me lembra agora que ele pode até levar até 30 dias para apresentar. Nos próximos 30 dias, o Botafogo vai jogar. Então, todo árbitro que vai para campo, né, o jogo do Botafogo... Na verdade, tem burburinho no vestiário, igual antes do programa que a gente está conversando, se fosse um caso. Os caras no vestiário, gente, Botafogo, pô, quem será o gaveteiro que ele tem? Será que ele tem essa gravação? Será que é só aquele cara? Isso é papo de redação ou papo de vestiário de árbitro. Ou estou errado? É óbvio isso, o cara vai subir pro campo de um time que só se fala nisso. Que não está denunciando um esquema, né? Certo, quer dizer, o cara, eu imagino, eu não tô nessa coisa aí, nesse rolo todo, mas da arquibancada algum irresponsável, porque o anonimato permite isso, não é? Ô, gaveteiro! Ou não é assim? Claro que é. Esse é o mundo real. Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é muito triste isso. Por isso que deveria apresentar as provas, tá certo? E deixar, já que ele falou que tem um nome, sabe? Ele precisa dar um nome. E esse cara, que eu falei que não é culpado, porque ele que está falando, vai ter que provar, mas ele vai ser preservado. Sabe? Até dos jogos de categoria menores. Porque se ele não disse o nome, se quem escala não sabe, talvez esteja escalando o rapaz novamente, ou não. Se você não sabe, ou estou errado? Não, está correto. E depois... Então, é isso, é um negócio muito perigoso. Eu acho que o Ministério Público tinha que ser muito rápido, tanto do Rio de Janeiro como de Brasília.